Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Quinta-feira, 5 de abril de 2001. Boa noite. Brasil e França estreitam mais as relações. Os dois países assinaram hoje acordos de cooperação na área de ciência e tecnologia. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Você vai ouvir na edição de hoje da Voz do Brasil. Secretários estaduais discutiram hoje em Brasília o Plano Nacional de Racionalização de Energia Elétrica. O governo só vai conversar com os integrantes do MST que ocuparam a Fazenda Renascença depois que a área for totalmente desocupada. O gado brasileiro foi considerado pela União Europeia livre da doença da vaca louca. A decisão coloca o país numa posição extraordinária no mercado internacional. Vamos saber mais sobre as consequências dessa decisão com o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos de Oliveira. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Presidência da República. O Brasil e a França assinaram hoje convênios para o desenvolvimento científico, para pesquisas sobre a AIDS e para a construção de uma ponte na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. O repórter Corban Costa tem as informações. Um encontro entre o primeiro-ministro da França, Lionel Jospin, e o presidente Fernando Henrique Cardoso aconteceu às 10 horas da manhã no Palácio do Planalto. O primeiro-ministro francês foi recebido com honras de chefes de Estado. Depois dos cumprimentos, foi realizada uma reunião de trabalho que durou mais de 1 hora. Em seguida, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o primeiro-ministro Lionel Jospin participaram da cerimônia de assinatura de acordos entre o Brasil e a França. O primeiro acordo na área de desenvolvimento científico e tecnológico. O segundo, sobre cooperação para o combate a incêndios florestais. Foi assinado ainda um acordo para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Oiapoque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. O último acordo prevê ações de cooperação para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS. Depois da cerimônia, já no Palácio do Itamaraty, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o primeiro-ministro Lionel Jospin participaram de um almoço. Segundo o presidente Fernando Henrique, o comércio entre Brasil e França chega a 4 bilhões de dólares por ano e os investimentos franceses no Brasil passam dos 9 bilhões de dólares. Para o presidente, isso mostra que os empresários franceses têm demonstrado a confiança na economia brasileira. De Brasília, Corban Costa. O primeiro-ministro francês, Lionel Jospin, acha que o Brasil deve fabricar remédios contra a AIDS, mesmo com a quebra de patentes. Ele informou que a França vai promover um encontro internacional para discutir o assunto. Mais detalhes com o repórter Nazi Brum. Em entrevista coletiva no Itamaraty, o primeiro-ministro francês Lionel Jospin deixou bem claro que a França está disposta a reforçar o relacionamento do Mercosul com a União Europeia. Jospin disse ainda que a França compartilha da posição do Brasil de fabricar seus próprios medicamentos contra a AIDS, mesmo que isso signifique quebrar patentes. A França deverá promover um encontro internacional só para discutir essa questão em um nível mundial. Lionel Jospin esclareceu que o presidente Fernando Henrique Cardoso é respeitado em seu país e que ele mesmo é um admirador do presidente, com quem já esteve outras vezes em encontros e jantares. Por fim, ele concordou com a posição do governo brasileiro de se criar mecanismos internacionais que evitem as crises financeiras provocadas pelo mercado especulativo. De Brasília, Nazi Brum. A visita do primeiro-ministro francês Lionel Jospin também teve o objetivo de ampliar as relações comerciais entre o Brasil e a França. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Arthur Filho tem os detalhes. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Arthur, qual a importância econômica da visita do ministro Jospin ao Brasil? O ministro da Casa Civil, Pedro Parente, acredita de fato que essa visita vai aproximar a relação entre os dois países e, consequentemente, reforçar as relações entre os blocos econômicos. Pedro Parente destacou como muito importante essa visita. Já foram discussões muito importantes, se trata do primeiro-ministro francês, portanto, o primeiro-ministro de um país, um dos maiores países do mundo em termos da sua economia. E ele mostrou assim um sentimento de muita, digamos,
cooperação com o Brasil, de parceria e mostrando claramente que o Brasil, para eles, na visão da França, é um parceiro muito importante nesse processo mundial que inclui essas relações comerciais entre países, Brasil e França, mas também entre blocos econômicos. Eles entendem que o Mercosul é um bloco muito importante. Pode ser até uma visão um pouquinho diferente da americana, mas a comunidade europeia tem essa visão de que é muito importante estimular e fortalecer o Mercosul. Essa é uma visão que coincide, obviamente, com a visão brasileira, e é por isso que nós achamos essa visita tão importante. Mesmo destacando a importância das relações comerciais, o ministro Pedro Parente disse que existem muitas dificuldades de se colocar os produtos agrícolas brasileiros em outros países devido ao protecionismo, ou seja, o subsídio que é dado pelo governo em seus produtos. Com isso, dificultando a entrada dos produtos brasileiros no exterior. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. A Corregedora-Geral da União, ministra Nadir de Mendonça Rodrigues, já começou a mapear as denúncias que chegaram pelo endereço eletrônico. Foram 61 e-mails em 4 dias de trabalho. Quem quiser fazer qualquer denúncia, o endereço eletrônico da Corregedoria é governo@brasil.gov.br. As denúncias também podem ser enviadas pela página do Governo Federal na internet, cujo endereço é www.brasil.gov.br. Basta clicar na frase "Fale com o Governo" para acessar o formulário que pode ser utilizado para enviar as denúncias. Relações Exteriores. Adiada a viagem do presidente Fernando Henrique à Argentina. De acordo com nota divulgada hoje pelo Itamaraty, os presidentes dos 2 países vão aproveitar o encontro de Quebec durante a Cúpula das Américas para dar continuidade às conversas sobre a agenda bilateral. Ainda em Quebec, Fernando Henrique de la Rúa vão fixar uma nova data para a visita. O tema será a construção e a consolidação do Mercosul. Economia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, debate com secretários estaduais o uso racional de energia. Quem tem os detalhes é o repórter Jorge Van Burg. A substituição de lâmpadas de iluminação pública por outras de menor consumo é uma das sugestões dos secretários estaduais de energia para a redução dos gastos, como parte do plano de racionalização de energia elétrica debatido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em reunião realizada nesta quinta-feira em Brasília. Outras propostas foram discutidas com vistas a levar a população a economizar energia em casa e no trabalho, de modo a evitar um racionamento no país, conforme o plano apresentado ao ministro das Minas e Energia, José Jorge. A ANEEL anunciou ainda, nesta quinta-feira, autorização para o reajuste das tarifas de energia elétrica de 4 distribuidoras, a partir da próxima segunda-feira. São elas Centrais Elétricas Mato Grossense, SEMAT, Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, Enersul, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e Companhia Paulista de Força e Luz. De Brasília, Jorge Van Burg. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse que se o plano de racionalização der certo, não haverá racionamento. Repórter Shirley Prestes. Se o Plano Nacional de Racionalização de Energia der certo, não haverá racionamento no país. A garantia é do ministro de Minas e Energia, José Jorge, que está apresentando oficialmente as medidas elaboradas pelo governo para aumentar a oferta de energia elétrica e conter a demanda do produto. Mesmo descartando ações mais drásticas, o ministro explicou a diferença entre racionamento e blackout. O racionamento não significa blackout, são coisas diferentes, né? O racionamento é uma diminuição da demanda unilateral, vamos dizer assim, mas realizada, vamos dizer, programada antecipadamente. Blackout é um apagão de surpresa, vamos dizer. O ministro José Jorge já adiantou que a meta é reduzir em 10% o gasto atual de energia no país. De Brasília, Shirley Prestes. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou hoje que a Argentina vai recuar e retirar da lista de bens de capital isentos de alíquota de importação os produtos de telecomunicações e informática. O ministro Alcides Tápias esteve nesta semana em Buenos Aires, onde conversou com o ministro da Economia daquele país, Domingo Cavallo. O governo argentino explicou que havia incluído os produtos mencionados porque não sabia que eles não são considerados bens de capital.
Os municípios brasileiros mais desenvolvidos vão passar por uma reforma previdenciária. Numa segunda etapa, as capitais também terão sistema previdenciário organizado. Repórter Márcia Vongon. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, vai financiar com 5 milhões de dólares a reforma no sistema previdenciário do Brasil em municípios de maior importância econômica e capacidade técnica de ação. A informação foi divulgada pelo secretário nacional de Previdência Social, Vinícius Carvalho, durante a abertura no Hotel Golden Beach do seminário sobre reforma previdenciária no estado de Pernambuco. Ele explicou que o governo federal também está negociando com o Banco Mundial empréstimo de 10 milhões de dólares para organizar a previdência social nas capitais. Vinícius Carvalho destacou que o maior problema da Previdência é a instabilidade das finanças e disse que, se o caso não for resolvido, o que pode acontecer? Vai começar a faltar segurança, vai começar a faltar professor na escola, vai começar a faltar garis para fazer limpeza pública, vai começar a faltar iluminação, saneamento, ou seja, quem vai ser prejudicado vai ser a população. Por quê? Porque o dinheiro vai ser carreado para custear a aposentadoria dos servidores. De acordo com Vinícius, a meta é chegar ao final de 2002 com o sistema previdenciário implantado nos 30 maiores municípios com capacidade de gestão. De Recife, Márcia Vongon. Agora em Brasília, 7h11. O mercado internacional finalmente reconhece que o Brasil está livre do mal da vaca louca. O assunto é o tema da nossa entrevista com o secretário nacional de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos Oliveira. Você acompanha os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já já. Atenção, prefeitos, pais de alunos, professores, outros profissionais da educação e todos os interessados em conhecer melhor o programa Bolsa Escola. Nesta sexta-feira, dia 6 de abril, a TV Executiva do MEC realiza sua primeira teleconferência do ano e o tema vai ser o Bolsa Escola. A teleconferência, das 9 da manhã ao meio-dia, vai ser interativa. Quem estiver assistindo poderá fazer perguntas ao vivo, por telefone, fax ou pela internet. Para participar, procure uma escola ou teleposto com antena parabólica. Se você tem parabólica, sintonize no transponder 6A1, frequência 3910 e polarização horizontal. Repetindo, transponder 6A1, frequência 3910, polarização horizontal. O Bolsa Escola foi criado para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros mais pobres por meio da educação. As famílias carentes recebem uma ajuda em dinheiro em troca de garantia de que as crianças de 6 a 15 anos frequentem regularmente a escola e não tenham que trabalhar para ajudar no sustento. Só este ano, o governo federal está investindo no Bolsa Escola 1 bilhão e 700 milhões de reais para beneficiar mais de 10 milhões de crianças e adolescentes. E a herança pros nossos filhos, bem maior do coração, é garantir um bom futuro e investir na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. O impasse na região da Fazenda Renascença, no município mineiro de Uruana, continua. O repórter Nelson Mota Gomes esteve há pouco com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, e tem os detalhes. A decisão de sair da Fazenda Renascença, no município de Uruana, e montar acampamento perto da propriedade está impedindo qualquer negociação entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e os integrantes do MST, que invadiram a fazenda do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, em Minas Gerais. O governo só vai marcar qualquer reunião quando o movimento na região for totalmente desmobilizado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, disse que o MST está cometendo um suicídio político. Estamos a chantagem, isso que ocorre e que vinha sobretudo ocorrendo lá em Minas Gerais, é mais um suicídio político do MST, porque invadir e cercar uma propriedade modelo produtiva de um cidadão honesto e que paga os seus impostos é agredir todos os cidadãos honestos que produzem e que têm propriedade em seu país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, disse ainda que um técnico do INCRA está indo para Minas Gerais para explicar a agenda do governo e não para negociar. De Brasília, Nelson Mota Gomes. Você vai saber agora se a sua prefeitura recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil.
O dinheiro deve ser usado na execução das obras de infraestrutura definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da sua cidade. A verba de R$ 1.108.627 vai para os seguintes municípios: em Alagoas, Taquarana; na Bahia, Ibitiara; no Ceará, Jucás; em Minas Gerais, Ibiracatu e Santo Antônio do Itambé; no Paraná, Barracão, Enéas Marques e São José da Boa Vista; no Rio de Janeiro, Mangaratiba; e em Rondônia, Espigão do Oeste. Mais de 3 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra foram assentadas no Mato Grosso do Sul em 2000. Foram investidos 67 milhões de reais. Repórter Marília de Castro. O programa de reforma agrária, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário, Assistência Técnica e Extensão Rural e da Terra, em Mato Grosso do Sul, já beneficiou no ano 2000 mais de 3 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra no estado. Conforme relatório do Conselho de Gestão Estadual das Políticas Sociais, em parceria com a União, foi possível assentar 3 mil famílias de sem terra e mais 230 famílias com os recursos exclusivos do Fundo Estadual de Investimentos Sociais, FIS. Na implantação e adequação da infraestrutura dos projetos de assentamentos, foram investidos cerca de 67 milhões, sendo que o INCRA destinou 65 milhões e o restante dos recursos, R$ 1.934, foram oriundos do FIS. O Estado investiu R$ 1.218 em consertos e locação de tratores, aquisição de sementes e insumos agrícolas. Os recursos serviram também para abertura e compra de equipamentos para poços artesianos, reservatórios e ainda, em parceria com o INCRA, 776 casas. De Campo Grande, Marília de Castro. 48.644 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: em Alagoas, Branquinha, Carneiros, Major Isidoro, São Brás e Senador Rui Barbosa. Cidade de Santa Inês, na Bahia. No Ceará, Cariús, Ipueiras, Itapiúna, Itatira e Pedra Branca. No Espírito Santo, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo. Em Goiás, Amaralina e Barro Alto. No Maranhão, Aldeias Altas e Parnarama. No Mato Grosso, Planalto da Serra. Em Minas Gerais, Ataleia, Bandeira, Gouveia, Jequitinhonha e Santa Efigênia de Minas. No Pará, Primavera e São João de Pirabas. Na Paraíba, Camalaú. Em Pernambuco, Brejão, Inajá e Santa Cruz. No Piauí, Floresta do Piauí. Em Roraima, Caracaraí e em Santa Catarina, Alfredo Wagner e Major Gersino. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Depois dos Estados Unidos e do Canadá, agora foi a vez da Europa provar a carne brasileira como livre da doença da vaca louca. A decisão do Comitê Científico da União Europeia coloca o Brasil numa posição excepcional no mercado internacional. Nós vamos saber mais sobre essa decisão e o que isso representa para o futuro da agropecuária brasileira com o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos de Oliveira. Doutor Luiz Carlos, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Luiz Carlos, o que representa para o Brasil essa classificação da União Europeia de risco inexistente da vaca louca? Inicialmente, recoloca o Brasil no lugar que lhe é devido, ou seja, o Brasil é isento, apesar da ameaça externa em função de importação de animais de países infectados, mas tem um sistema de vigilância e adotou mecanismos de controle que prevalece como livre, ou seja, com total garantia de que esses produtos não entram na cadeia produtiva. Na verdade, houve um reconhecimento dessa excelência do sistema brasileiro. Recentemente, o Brasil tornou-se notícia no mundo com a possibilidade de ter a doença da vaca louca. A questão envolveu o Canadá, o México e os Estados Unidos. Ficou comprovado o contrário. Qual a consequência da decisão da Europa? Corrobora a posição brasileira de isento, né, no nível 1 que eles classificam, e curiosamente o Canadá está classificado no nível 2. O que demonstra é a recolocação das coisas na ordem correta. Agora, isso é o reconhecimento internacional, já que no campo das Américas já havia esse reconhecimento pela missão tripartite. Agora, com o referendo de um comitê científico que analisou isso à luz da ciência e representantes de 15 países, isso representa o referendo final de que nós merecíamos e aguardávamos. Doutor Luiz Carlos, o que é risco 1, risco 2, o que significa?
Tendo em vista que o risco zero em avaliação de risco epidemiológico não existe, portanto, o risco zero não existe. O risco 1 representa um risco negligenciável, muitíssimo pouco provável, né? Então, com relação ao Brasil, está nessa categoria que é a categoria máxima de isenção, que está junto com outros países como Austrália e Nova Zelândia. Com relação ao risco 2, é pouco provável, mas não pode ser excluído, porque alguma coisa pode levar a aparecer o problema. No caso brasileiro, o sistema produtivo ele não é favorável ao aparecimento do problema. A importação de animais de risco, o sistema que foi adotado garante que esses animais não entram na cadeia produtiva. No nível 3, existem duas categorias, mas que na verdade representam países de risco. E o nível 4 é altamente infectado. Doutor Luiz Carlos, para as exportações brasileiras de carne, o que essa decisão significa? Há uma projeção de aumento dessas exportações? Nós classificamos que isso seria, na verdade, a colocação no Brasil no ranking primeiro em muito pouco tempo, em função de que o Brasil tem o maior potencial, não só de produção imediata, como também de expansão da produção, seja pelo setor produtivo, seja pelo parque industrial que detém. Portanto, nós já tínhamos uma projeção de até $1 bilhão neste ano. Continuamos otimistas com relação a isso. Estamos vendo novamente na Europa, doutor Luiz Carlos, principalmente na Grã-Bretanha e aqui na América Latina, na Argentina, o fantasma da febre aftosa. Qual é a situação do Brasil no momento? A situação do Brasil é altamente favorável também nesse aspecto, tanto pela evolução das áreas livres, das zonas livres, no caso agora o Circuito Pecuário Leste, mais Mato Grosso do Sul e Tocantins, a manutenção das zonas já livres. Nós tivemos uma recorrência no Rio Grande do Sul, o foco foi eliminado e recuperamos a condição de livre internamente sem vacinação. Portanto, hoje nós temos um rebanho de 126 milhões de cabeças livres de febre aftosa. Isso também coloca o Brasil numa condição altamente privilegiada, em que pese o desafio da região sul. Nós temos agora a situação da Argentina, que é uma ameaça bastante forte, mas as ações foram bastante fortes também com relação à proteção de fronteira e intensificação do sistema de vigilância. O que nós temos que fazer é manter esse status de livre, no caso do Sul, sem vacinação, e continuar fortalecendo as ações de vigilância para preservar esse patrimônio. Tá certo. Nós conversamos com o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Carlos de Oliveira. Doutor Luiz Carlos, obrigado pelas informações e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora em Brasília são 7h22 e meio. No próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos já já. No ar, Saúde Brasil. A Câmara de Medicamentos, instituída pelo governo para fiscalizar os reajustes dos preços dos remédios, vem apresentando bons resultados. Segundo o secretário de Gestão e Investimentos em Saúde, Geraldo Biasotto, os aumentos pretendidos pelos laboratórios não se efetivaram e o consumidor saiu ganhando. Para o conjunto da população, o trabalho da Câmara significa, de um lado, ter a defesa do consumidor, especialmente tendo a garantia de que os reajustes abusivos não vão mais se dar, e, de outro lado, ter a quem recorrer. Em dezembro, o governo editou medida provisória limitando os reajustes. A Câmara existe para que essa medida seja cumprida, sob pena de multa ao laboratório. Visite nosso site www.saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brasil. Ouça agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Sexta-feira no sul com céu nublado com chuvas no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e Paraná chove a partir da tarde. A temperatura mínima é de 10 e a máxima chega a 25 graus. No sudeste o sol aparece em São Paulo e Minas Gerais. As nuvens aumentam nos outros estados. A temperatura mínima de 12 e a máxima de 34 graus. O sol aparece em quase toda a região centro-oeste. Somente no Mato Grosso pode haver pancadas de chuva. As temperaturas variando entre 18 e 34 graus. Na região norte, o sol aparece no Tocantins. Nos outros estados, o tempo fica nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima chega a 35 graus. E no nordeste, céu nublado com chuvas no Ceará, Maranhão e Piauí. As nuvens aumentam em Sergipe e Alagoas. O sol aparece nas outras áreas. Mínima 17 graus e a máxima chega aos 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25.
Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você e amanhã, sexta-feira, 7 em ponto, a gente volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento do recurso extraordinário movido pela Arvel, Comércio de Veículos, contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o INSS, para não ter que pagar contribuição social devida a título de salário e educação. Os ministros do Supremo consideraram que a cobrança do tributo é legítima e constitucional, a partir da entrada em vigor da lei em 1996. O recurso foi movido contra a decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que julgou que a contribuição social do salário e educação foi mantida pela Constituição de 88. E os ministros do STF também decidiram em plenário suspender parte da lei catarinense que bloqueava o licenciamento de veículo de transporte de carga e de passageiros que não tivesse identificação telefônica na carroceria. A liminar foi concedida na ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo governador de Santa Catarina, Espiridião Amin, contra ato da Assembleia Legislativa. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto da ministra Ellen Grace, que entendeu que só a União pode legislar sobre trânsito e transporte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, inaugurou hoje em Manaus o Fórum de Justiça ministro Enoque Reis. Daqui a pouco, às 8 da noite, no Hotel Tropical da capital amazonense, o ministro Carlos Veloso participa da solenidade de instalação do 51º encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. E o ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, toma posse agora à noite, durante sessão plenária do TSE, como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Sepúlveda Pertence foi presidente do TSE entre 1993 e 1995 e coordenou as eleições gerais de 94. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a correção monetária sobre a indenização que a União deverá pagar ao professor Gerson de Brito Melo Bozon, aposentado compulsoriamente pela junta militar que governava o país. À época, o professor acumulava também a função de reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e sua aposentadoria foi decretada com base no Ato Institucional número 5 de 1968 e no Ato Complementar número 39 de 1969, sem direito a processo prévio ou defesa. O STJ decidiu que a correção monetária deverá ser aplicada desde o ato de aposentadoria, em 1969, e não a partir do ajuizamento da ação em 1981, como havia decidido a Justiça Federal do Distrito Federal. Já a quarta turma do STJ arquivou o recurso da Clínica Santa Genoveva, do Rio de Janeiro, que pretendia ver reconhecido o incidente de falsidade no processo de indenização movido por filha e neta de uma paciente que teria morrido na clínica há 3 anos. A instituição responsável pelo acolhimento de idosos pretendia que as duas fossem condenadas por ter agido com má-fé, pois as fotografias juntadas ao processo não retratavam as instalações da clínica, mas sim as de outro estabelecimento. Segundo o relator, ministro Rui Rosado, não houve má-fé, porque elas não apenas reconheceram o equívoco na juntada de documentos e fotos, como ainda requereram a retirada das fotografias dos autos do processo. A redução no repasse das verbas vai atingir os projetos de interiorização da Justiça Federal no Nordeste para os estados que integram a 5ª região. A informação é do presidente do TRF, com sede em Recife, juiz Geraldo Apoliano, ao tomar conhecimento da limitação orçamentária que resultará no contingenciamento de R$6 milhões, anunciado durante reunião do Conselho da Justiça Federal, presidido pelo ministro Paulo Costa Leite, do STJ. Segundo o presidente do TRF, o ritmo da interiorização das varas federais e da implantação dos juizados especiais federais vai sofrer uma diminuição inevitável. Já o presidente do STJ, ministro Paulo Costa Leite, afirmou na reunião que, além do programa de interiorização da Justiça Federal, os cortes vão atingir também os projetos de informática. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Almir Pazianotto, disse hoje em reunião plenária que a decisão da Justiça Trabalhista de São Paulo sobre a greve no Porto de Santos tem que ser cumprida. O TRT de São Paulo julgou a greve como abusiva e determinou o pagamento de multas diárias no valor de R$200 mil por dia não trabalhado, mas os sindicatos persistiram na greve.
O presidente do TST afirmou que compreende a insatisfação e a resistência dos portuários, mas ressaltou que a lei e as decisões judiciais têm que ser cumpridas. O juiz Aloysio Palmeira, da Justiça Federal, com sede em Brasília, concedeu liminar à Federação Única dos Petroleiros contra a Fundação de Seguridade Social da Petrobras, que queria adequar seu sistema de previdência complementar ao limite mínimo de idade definida para o setor público. O juiz entendeu que, a partir da emenda constitucional número 20, as entidades fechadas de previdência privada ganharam autonomia, não se sujeitando mais às alterações promovidas pelo Ministério no tocante ao limite de idade. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo mantém cobrança do salário e educação contestado por empresa. STJ concede indenização a professor aposentado pelo AI-5. TST diz que decisão sobre Porto de Santos tem que ser cumprida. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Roberto Saturnino cobra ações para melhorar distribuição de renda no Brasil. Isso é precisamente o que não se constata nas palavras e nos atos do atual governo brasileiro. Renan Calheiros quer que o Congresso estude reivindicações dos municípios. Preciso fazer. Dados do IBGE revelam que nos anos 90, vários indicadores sociais brasileiros melhoraram. Diminuíram a mortalidade infantil e o analfabetismo e aumentou a renda per capita do brasileiro, por exemplo. Mas o IBGE revela também que as desigualdades sociais e a concentração de renda continuam altas no Brasil. Para o senador Roberto Saturnino, isso não é nenhuma surpresa. É que, segundo o senador, nossa política econômica está atrelada aos interesses dos grandes grupos econômicos e não ao bem-estar dos brasileiros. Roberto Saturnino alertou que o Brasil só terá uma melhor distribuição de renda se o governo adotar políticas em favor dos menos favorecidos. Se não se implantarem as políticas públicas próprias desse objetivo, ela não aparecerá de forma alguma. E isso é precisamente o que não se constata nas palavras e nos atos do atual governo brasileiro. Já o senador Eduardo Suplicy afirmou que a concentração de renda e a injustiça social persistem, porque as ações do governo Fernando Henrique Cardoso contra as desigualdades sociais foram muito modestas. A responsabilidade do presidente é grande, porque de 92 para 99, nada foi modificado em termos da distribuição, não melhorou. Ele até começa a tomar algumas medidas, mas será difícil reverter o quadro. O senador Ricardo Santos recomendou ao governo cautela com a taxa de 4% de crescimento prevista para este ano. Ele alertou que um crescimento maior que esse poderia prejudicar a mobilização de dinheiro externo para financiar nosso balanço de pagamentos. Para evitar isso, Ricardo Santos sugeriu várias medidas, como a reforma tributária, redução dos juros e expansão do crédito. Este é um momento crucial para aprofundarmos ações governamentais de natureza institucional em favor do crescimento, do desenvolvimento econômico brasileiro. O senador Renan Calheiros propôs que um grupo especial de parlamentares examine as reivindicações dos prefeitos. Mais de 1.000 prefeitos participam esta semana em Brasília da 4ª Marcha em defesa dos municípios. Eles reclamam da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pune o governante que gasta mais do que arrecada. A repórter Nara Ferreira tem mais informações. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, disse que para que os prefeitos possam cumprir a lei de responsabilidade fiscal, será preciso primeiro sanear as finanças municipais com o refinanciamento das dívidas. Como cabe ao Senado aprovar os projetos de rolagem de débitos, eles esperam conseguir dos senadores apoio para que a lei seja flexibilizada. O senador Renan Calheiros, líder do PMDB, acha que o grupo deve ser formado pelos líderes partidários, com reuniões
ações mensais. Seria um grupo constituído dentro do Parlamento, especialmente no Senado Federal, uma espécie de comitê para permanentemente conversar com os prefeitos e consequentemente, encaminhar as demandas dos municípios junto ao governo federal, ou mesmo agilizar a tramitação de algum projeto no Senado, na Câmara dos Deputados. É preciso fazer alguma coisa em favor do município, porque os municípios estão esvaziados financeiramente. O senador Geraldo Cândido cobrou explicações da Petrobras para os acidentes ocorridos na empresa. Ele registrou que ontem houve mais um acidente. Foi numa plataforma de petróleo em Sergipe. Segundo Geraldo Cândido, com o funcionário que morreu ontem, subiu para 93 o número de mortos nos últimos 3 anos em acidentes na Petrobras. Demonstra que na Petrobras as coisas estão cada vez pior, que a sociedade precisa cobrar da direção da Petrobras uma atuação efetiva no sentido de parar, de pôr fim a esses acidentes. Em instantes, projeto garante aos avós o direito de visitar os netos. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O Senado aprovou hoje projeto que dá prioridade ao julgamento de processos judiciais sobre demissão por justa causa. Pelo projeto, o julgamento final dessas ações trabalhistas deve sair em, no máximo, 120 dias. O Senado aprovou também um projeto que garante aos avós o direito de visitar os netos em caso de separação judicial ou divórcio dos pais. A relatora do projeto, senadora Maria do Carmo, explica a importância da proposta à repórter Danusa de Carlo Antônio. A senadora Maria do Carmo explicou que, para ter o direito de visita, os avós precisam da autorização do juiz que estiver tratando da separação dos pais. Ela espera, com a medida, evitar que o pai ou a mãe que tenha a guarda dos filhos proíba os avós de conviverem mais de perto com os netos depois da separação dos pais. A presença dos avós na vida da criança e do adolescente é muito importante. Isso faz parte do equilíbrio deles, do desenvolvimento deles. Então, ao haver a separação do pai e da mãe, o juiz vai determinar a forma, o modus vivendi que os avós vão ter com aquela criança. Cerca de 10 mil pessoas participaram em Brasília de uma marcha em favor da CPI da corrupção. Os manifestantes pediram também o pagamento da correção do FGTS e reajuste salarial para os servidores públicos. Segundo o líder da oposição, senador José Eduardo Dutra, o objetivo da marcha é alertar deputados e senadores para a importância de o Congresso investigar as denúncias de corrupção no governo. O senador Sebastião Rocha defendeu a revisão imediata da Portaria 41, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pela portaria, os planos de saúde não são obrigados a pagar mais de 400 serviços relativos ao tratamento de doenças que a pessoa tiver antes de assinar contrato com a empresa. É preciso que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tenha um pouco mais de sensibilidade para entender que essas exclusões, esses procedimentos, muitos deles, podem levar ao agravamento das doenças das pessoas e até levar à morte desses pacientes. O senador Tião Viana alertou que o Ministério da Saúde e a sociedade devem se unir para informar a população sobre a prevenção do câncer. Ele disse que o câncer de pele é um dos campeões de incidência no país e explicou que prevenir a doença é fácil. Basta usar filtro solar número 15. Tião Viana também falou sobre o câncer de mama. Não é possível imaginar que o câncer de mama tenha uma prevalência tão importante no nosso país, quando toda mulher com 35 anos de idade deveria fazer a sua mamografia, com 40 anos de idade, 2 procedimentos de mamografia estabelecidos, e a partir dos 50 anos a mamografia sistemática e seriada para garantir a prevenção dessa doença. O senador Cacildo Moldaner disse que Itajaí, em Santa Catarina, está enfrentando um sério problema.
é que assaltantes estão usando motos e capacetes para não serem reconhecidos. Como o Código Brasileiro de Trânsito obriga os motociclistas a usarem capacete, o senador pediu ao Ministério da Justiça uma solução para o problema. Segundo Cacildo Maldaner, os vereadores de Itajaí sugerem que o capacete seja transparente. Para oferecermos mais segurança às pessoas que andam, para que os marginais não se aproveitem de uma legislação que aí está, que é obrigado a usar para se defender, mas que, como se encontra, favorece a marginalidade. Presidiram a sessão de hoje os senadores Jader Barbalho, Edson Lobão, Mozarildo Cavalcante, Leomar Quintanilha e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Presidente da Câmara manifesta preocupação com efeito estufa. O presidente da Câmara, Aécio Neves, enviou ao presidente da Câmara norte-americana, Dennis Hastert, correspondência em que manifesta sua preocupação com a recente decisão do presidente George Bush de retirar-se do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, lembra Aécio Neves, fixa metas de redução de gases responsáveis pelo efeito estufa para os países e prevê que as atividades capazes de causar danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente devem ser restringidas ou proibidas. Respondendo por 1/4 das emissões mundiais de gases de efeito estufa, ressaltou Neves, os Estados Unidos são essenciais para a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Todo mundo está afetado pelas mudanças climáticas em curso, inclusive os Estados Unidos. Ainda que a geração atual não seja atingida, mas serão certamente os países mais pobres a arcar com maior ônus, pois tem os recursos financeiros e tecnológicos, pois não tem os recursos financeiros e tecnológicos para solucionar os problemas que surgirão. Portanto, é imprescindível que os Estados Unidos continuem engajados no esforço comum para a contenção e a reversão do efeito estufa. Situação dos municípios preocupa deputados. Carlos Dunga, do PMDB paraibano, solicitou ao governo que agilize a definição de um programa de refinanciamento de débitos para as prefeituras, pois em muitos casos as dívidas já superam a receita obtida com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. A situação é mais grave, segundo os Carlos Dunga, em municípios pobres como os do interior da Paraíba. Carlito Mers, do PT catarinense, registrou a marcha em defesa dos municípios ocorrida esta semana em Brasília, que teve como uma das reivindicações a revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, segundo o parlamentar, engessa a administração municipal. Ivan Valente, do PT paulista, registrou o encontro de prefeitos que foi realizado em Brasília para debater os principais problemas dos municípios, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Fundef. Apesar do valor a ser repassado por cada aluno ter sido estabelecido na lei do Fundef, o governo não cumpre a legislação, acusou Valente, demonstrando descaso com o ensino. Mas Luiz Alberto, do PT, registrou denúncia do jornal À Tarde de que 11 municípios não prestaram conta dos recursos recebidos para a aplicação na merenda escolar. Em Abaíra, Caetano, Jussiapé, Potiraguá e Rio do Antônio, disse Luiz Alberto, os gestores municipais não informaram ao MEC a utilização das verbas referentes aos anos de 99 e 2000. Pedro Chaves, do PMDB goiano, anunciou a criação de comissão especial que vai analisar a emenda constitucional que prorroga o prazo de financiamento para as regiões Nordeste e Centro-Oeste. A prorrogação do financiamento vai permitir às regiões continuar garantindo o aumento do emprego e da produção de grãos, informou Pedro Chaves. Para Armando Abílio, do PMDB paraibano, o governo deve investigar as denúncias de irregularidades na Sudene e punir eventuais culpados e não extinguir o órgão. A Sudene, na opinião de Abílio, deve ser melhor estruturada, pois desde sua criação tem executado milhares de projetos que auxiliam o desenvolvimento da região e o combate à seca. Luiz Piauilino, do PSDB pernambucano, alertou as autoridades para a grave crise do setor energético, destacando que, se não for solucionada com rapidez, o país ficará limitado em sua capacidade de desenvolvimento. Piauilino confia na agilidade do novo ministro das Minas e Energia, José Jorge, para encontrar uma saída e sugeriu o reinício do processo de privatização das geradoras de energia
energia elétrica como forma de reverter a situação. Mas Giovan Freitas, do PMDB, criticou o governo de Goiás por anunciar a privatização em julho da Companhia Energética do Estado, ressaltando que o governador Marconi Perillo, durante a campanha eleitoral, prometeu que jamais venderia a empresa. Miriam Reide, do PDT Fluminense, elogiou o governador Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, pela prioridade estabelecida ao setor elétrico do Estado, evitando o racionamento de energia. O Rio de Janeiro tem 12 projetos de termoelétrica, sendo que o mais importante é o da usina de El Paso, em Macaé, que usará como combustível o gás natural, disse Miriam Reide. A omissão do presidente da Agência Nacional de Petróleo com relação à fiscalização, segundo Luciano Zica, foi a principal causa da tragédia ocorrida na plataforma P-36, na Bacia de Campos. De acordo com Zica, a tragédia poderia ter sido evitada caso houvesse uma fiscalização séria por parte da ANP em investimentos em segurança nos locais de extração de petróleo em mar aberto. Tânia Soares, do PCdoB sergipano, registrou grave acidente ocorrido nas instalações da Petrobras em Aracaju. Tânia Soares responsabilizou a terceirização comandada pela direção da empresa pelos acidentes, pedindo que a investigação da comissão externa sobre a P-36 seja estendida a Sergipe. Deputado defende reforma tributária. Germano Rigoto, do PMDB gaúcho, cobrou do governo a votação imediata da reforma tributária, que se encontra parada no Congresso, causando prejuízos incalculáveis à população. Rigoto reclamou também a correção urgente da tabela de descontos do imposto de renda, que aumenta a contribuição dos trabalhadores que arcam com a maior parte da carga tributária. José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, anunciou que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou esta semana projeto da senadora Emília Fernandes, que altera a tabela de taxas cobradas das emissoras de rádio e televisão, beneficiando as TVs educativas. José Antônio assinala que a lei veio reparar uma falha, pois as emissoras que divulgam programação cultural não dispõem de elevadas verbas publicitárias como os canais comerciais. Gonzaga Patriota registrou a presença em Brasília de representantes do setor de rochas ornamentais que protestam contra a taxação de 10% de IPI sobre seus produtos. Patriota, do PSB pernambucano, lembrou que a exportação de rocha ornamental contribui para o equilíbrio da balança comercial e pediu às autoridades que revoguem a medida. Também Magno Malta, do PTB Capixaba, reclamou da elevação da alíquota do IPI de 0% para 10% sobre os produtos das indústrias de rochas ornamentais. Malta assinala que o Espírito Santo é conhecido como a capital do mármore e com a taxação haverá um abalo na economia do Estado. Edil Bez, do PMDB, registrou o crescimento de 4,1% na produção industrial de Santa Catarina em janeiro, índice obtido pelo desempenho do setor de alimentos, de metalurgia e de setor de transportes. Mas Coriolano Salles, do PMDB baiano, expressou sua preocupação com a fragilidade da economia brasileira, evidenciada pelos efeitos causados pelas variações do dólar e das oscilações financeiras ocorridas na Argentina. Adão Preto, do PT Gaúcho, solidarizou-se com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, que tem defendido a não adesão do Brasil à ALCA. O embaixador, segundo Adão Preto, alerta que a ALCA significa submissão aos Estados Unidos e a morte do Mercosul. Renato Viana, do PMDB catarinense, defendeu maior aproximação do Mercosul com os países da União Europeia como forma de ampliar mercados e intensificar o intercâmbio comercial. Márcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou a administração da financiadora de estudos e projetos no gerenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Márcio Fortes ressalta que em seus 34 anos de existência, a FINEP apoiou 40 mil projetos com a liberação de 15 bilhões de reais. Alceu Colares, do PDT Gaúcho, criticou o governo por não ter igualado o salário mínimo a $100 e também por ter anunciado seu valor de R$180 através de medida provisória. Mais uma vez, o Executivo despreza a discussão no Congresso e estabelece um mínimo muito abaixo da necessidade do trabalhador, disse Colares. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, lamentou a demissão pela empresa Supervia de 150 ferroviários que estavam em greve, destacando que até funcionário com 23 anos de casa foi afastado. Santana salientou os esforços que empreendeu nas negociações, destacando que a justiça foi favorável aos trabalhadores e pediu ao Banerj para que não repasse recursos à empresa Supervia.
Oliveira Filho, do PL do Paraná, solicitou informações ao ministro da Defesa, Geraldo Quintão, sobre a situação de débito da VASP junto à Infraero. Oliveira Filho quer saber os valores pagos pela VASP que motivaram a informação de que a empresa vem honrando seus compromissos e se o montante cobrado judicialmente está sendo recebido regularmente. E Edio Rosa, do PSB, elogiou a decisão do governador Antony Garotinho de realizar licitação para obras de complementação da pavimentação da RJ 140, que permitirá o acesso à região dos lagos sem o pagamento de pedágio, hoje extorsivo, cobrado pela concessionária local. José Carlos Elias, do PTB, registrou a expansão da indústria de frutas no Espírito Santo, que aumentou seu volume de exportação, constituindo-se hoje na única unidade da federação a vencer a barreira norte-americana para a venda do mamão papaya. João Grandão, do PT, registrou a aprovação no Senado do programa Pantanal, que prevê um investimento de 92 milhões de dólares na região, permitindo o desenvolvimento sustentável com a preservação do ecossistema pantaneiro. Murilo Domingos, do PTB de Mato Grosso, também registrou a aprovação no Senado do projeto que autoriza o governo a tomar empréstimo do BID de 82 milhões de dólares para o desenvolvimento sustentável do Pantanal. Murilo Domingos destacou que o Pantanal é uma região propícia ao ecoturismo, pois abriga 260 espécies de peixes e 280 de pássaros. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, solicitou ao Ministério dos Transportes que realize uma auditoria técnica sobre as condições da ponte sobre o rio Itaqui, na BR-472. Pompeu de Matos explica que a ponte apresenta problemas na estrutura, que comprometem o trânsito e a segurança. Deputado faz alerta sobre uso de medicamento. Elias Murad, do PSDB Mineiro, manifestou preocupação com remédios que são vendidos livremente no Brasil, mas sofrem restrições na comercialização em países do primeiro mundo. Elias Murad deu como exemplo a dipirona e o clorafenicol, que podem causar lesões à medula, e o diclofenaco, cuja marca mais conhecida é o Voltaren, apontado como responsável por casos de necrose muscular quando usado na forma injetável. Vicente Caro Preso, do PSDB catarinense, apoia projeto do senador Gilvan Borges em tramitação na Comissão de Seguridade Social, que determina a realização pelo SUS de operação plástica aos deficientes físicos. Caro Preso lembrou que a aprovação da lei de autoria da deputada Maria Elvira já assegura a realização pelo SUS de operação reparadora a mulheres vítimas de câncer de mama. Enio Bassi, do PDT Gaúcho, enfatizou a importância do projeto apreciado pela Comissão de Economia da Câmara, que obriga as indústrias de cigarros e derivados do tabaco a custear a recuperação de dependentes do fumo. João Coser, do PT Capixaba, registrou a realização amanhã em Vitória de encontro de prefeitos para debater o projeto de lei do governo que define a política nacional para o setor de saneamento. O evento tem como preocupação principal, segundo Coser, propor um modelo de saneamento básico que contemple as necessidades da sociedade com o controle social sobre a qualidade do serviço. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, homenageou a missão de misericórdia do Ministério da Aeronáutica, um serviço gratuito que disponibiliza aviões, material médico e profissionais altamente qualificados para o transporte e remoção de pacientes em estado grave. Juquinha afirmou que a escolha de um município do entorno de Brasília para o lançamento do programa Bolsa Escola mostra o compromisso do presidente Fernando Henrique com a educação e com a melhoria das condições de vida na região. O programa, disse Juquinha, do PSDB goiano, vai beneficiar este ano 6 milhões de famílias em todo o país que tenham filhos matriculados no ensino fundamental. João Magno, do PT, registrou a passagem do Dia Nacional de Luta pela Moradia, comemorado em 2 de abril e marcado em Minas Gerais por manifestações do sem-teto. Segundo João Magno, existe um déficit habitacional em Minas de 600 mil casas e o governador Itamar Franco, ao assumir o governo, prometeu construir 60 mil residências, mas só entregou 240 até hoje. Marcos Afonso, do PT acreano, apresentou o documento do Conselho Indigenista Missionário que denuncia a precariedade do modelo de assistência à saúde prestado aos índios, anunciando ainda a realização em Brasília, nos dias 14 e 18 de maio, de conferência para avaliar a questão. Marinha Raup, do PSDB de Rondônia, pediu urgência para a publicação do decreto federal que modifica ações de proteção ambiental nas comunidades indígenas da região norte, que proíbe a exploração agrícola nas áreas demarcadas. De acordo com Marinha Raup, o decreto facilita a implantação do sistema de agricultura familiar autossustentável, já implantado em 9 estados através do financiamento do PRONAF.
Pronaf. Cláudio Cajado, do PFL baiano, destacou a necessidade de união de todos os segmentos da sociedade e de ações efetivas da Câmara para dar aos deficientes físicos e mentais assistência adequada e condições de integração ao meio em que vivem. Wagner Rossi, do PMDB, apelou ao ministro da Saúde, José Serra, para que promova uma ação especial de combate à dengue no norte do estado de São Paulo. Violência preocupa deputados. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, registrou pesquisa da ONU que mostra que o risco de um brasileiro ser assassinado no Brasil é o mesmo que morrer no conflito entre israelenses e palestinos. Nos últimos 20 anos, disse Marçal Filho, morreram 10 vezes mais brasileiros do que norte-americanos na Guerra do Vietnã. Edinho Bez, do PMDB catarinense, afirmou que o novo Código de Trânsito significou uma melhora na segurança das ruas e rodovias do país, com redução no número de acidentes e mortes. Mas Edinho Bez lamenta o aumento de 3% nos casos de morte por acidentes de trânsito em Santa Catarina. Fernando Coruja, do PDT, lamentou o aumento do número de acidentes nas estradas após 3 anos de vigência do novo Código de Trânsito, registrando que a maioria das vítimas é do sexo masculino e tem idade entre 18 e 34 anos. Lincoln Portela, do PSL, cobrou da bancada mineira apoio à atuação do Ministério Público e da Polícia Federal no combate ao crime organizado e ao contrabando de máquinas caça-níqueis em Minas Gerais. Segundo Portela, o jogo eletrônico movimentou somente no ano passado 10 bilhões de reais, mais que a arrecadação estadual. Lucício Oinac, do PT, registrou reunião do Movimento dos Caminhoneiros do Brasil, realizada no município catarinense de Concórdia, para debater os problemas que afligem a categoria. Schoenack destacou que o encontro, que contou com a participação da comissão externa da Câmara, avaliou a crescente violência contra os motoristas, o roubo de cargas, aumento do óleo diesel e de pneus, além das altas taxas de pedágio. Ana Corso, do PT Gaúcho, anunciou a apresentação do projeto com o objetivo de evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a páginas da internet que possuam conteúdo impróprio. A proposta determina que os provedores classifiquem por idade os sites e disponibilizem programas que permitam o controle de acesso pelos pais ou responsáveis, explicou Ana Corso. Doutor Hélio, do PDT Paulista, registrou os 80 anos de presença da comunidade Bahá'í no Brasil, destacando o engajamento de seus seguidores nos problemas nacionais como a cultura da paz. Câmara vota restrição de MP este mês. Mauro Benevides, do PMDB cearense, espera que a Câmara vote a limitação no uso de medidas provisórias no dia 25 de abril. O abuso no número de MPs, segundo Benevides, compromete uma das prerrogativas básicas do Poder Legislativo, que é a da elaboração de leis. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, parabenizou o presidente Aécio Neves pela criação da ouvidoria, com a posse dos deputados Luiz Antônio Fleury, Ronaldo Vasconcelos e Renato Viana, registrando ainda que o órgão já recebeu uma reclamação de um cidadão contra um parlamentar. Avenzor Arruda, do PT paraibano, acredita que o governo criou a Corregedoria da República na expectativa de passar a ideia de que a CPI para investigar as denúncias de corrupção não seria necessária. Avenzor Arruda adverte, inclusive, que o governo anunciou a instalação da Corregedoria sem, contudo, definir seu poder ou métodos de ação. Doutor Heleno, do PSDB Fluminense, por sua vez, parabenizou o presidente da República pela criação da Corregedoria Geral da União, responsável pela investigação de denúncias de corrupção. Doutor Heleno condenou a intenção de parlamentares que insistem na instalação de uma CPI da corrupção, considerando a proposta uma medida eleitoreira. Mas Vanessa Graziotin citou matéria da imprensa sobre a corregedora Anadir Rodrigues, que responde a processo judicial por ter vendido imóvel em Brasília por R$400 mil e declarado a metade do valor, incorrendo em sonegação fiscal. Graziotin, do PCdoB do Amazonas, indaga quem vai apurar o caso, salientando que isso é um exemplo de que a Corregedoria não poderá investigar os atos de corrupção. Haroldo Lima, do PCdoB baiano, defendeu o sistema socialista e o regime comunista das críticas feitas pelo presidente de honra do PT, Lula, e pela prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Com relação a Marta Suplicy, Haroldo Lima afirmou que as críticas mostram que a prefeita de São Paulo não entende de história, pois o socialismo serviu para acabar com a miséria e o domínio do capitalismo na China.
Ari Cara, do PPB paulista, anunciou para o próximo dia 14 a comemoração dos 146 anos de fundação de Caçapava, conhecida como Cidade Simpatia, localizada no Vale do Paraíba. Ari Cara registrou ainda a realização este mês na cidade de Taubaté da Semana Monteiro Lobato. Luiz Bittencourt, do PMDB, parabenizou a cidade de Inhumas, em Goiás, pela celebração dos 70 anos de emancipação política, destacando que o município possui moderno parque industrial e uma atividade agropecuária bastante desenvolvida. Fernando Gonçalves, do PTB, destacou sua luta para consignar 150 milhões de reais no orçamento para a implantação dos serviços de saneamento básico em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense. Fernando Gonçalves destinou ainda parte significativa de sua emenda individual para atender o recém-criado município de Mesquita. Votação. A Câmara aprovou hoje pela manhã projeto de decreto legislativo que ratifica a programação monetária relativa ao quarto trimestre de 1998. Em outra deliberação, os deputados aprovaram prorrogação por 45 dias o prazo de funcionamento da CPI da Nike. As sessões de hoje foram presididas pelos deputados Aécio Neves, Wilson Santos, Enio Bassi, Temístocles Sampaio, Ari Cara, Saulo Pedrosa, Marçal Filho e Rômeu Feijó. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Prezado telespectador, gostaria de lhe convidar para ficar conosco alguns minutos. Vamos discutir com vocês a importância do seu município e do seu prefeito. Vamos mostrar como você pode participar diretamente das decisões que podem mudar a sua vida. Você vai ver que cada um de nós tem o poder de decidir que rumo o Brasil deve tomar. Nossa voz pode ser ouvida tão alta quanto um trovão. O Brasil de hoje, minha gente, melhorou muito, em muitos aspectos, mas continua ainda muito injusto. Você de casa tem a chance de participar politicamente do Brasil. E o PTB gostaria de lhe mostrar como. Gostaria de lhe dar explicações sobre o nosso trabalho e aceitar as suas críticas e sugestões. Nós precisamos melhorar a cada dia a nossa maneira de representá-lo. Precisamos entender as mudanças que o novo tempo exige. E isto só ocorre com você presente, com a sua participação. Como agora você está fazendo junto conosco no nosso programa. Obrigado por nos receber em sua casa. Fique conosco. No mundo atual, os governos vêm descentralizando o poder político. Cada vez mais, um número cada vez maior de decisões ocorre sem a participação dos governos. Antes, senhores absolutos do dinheiro, os governos hoje não têm mais o controle dos recursos financeiros internacionais e podem ir à bancarrota pela ação dos mega investidores. O surgimento acelerado de novas tecnologias roubou dos governos o controle da produção. Os planos de desenvolvimento dos governos são atropelados pela incrível formação de conhecimento, transferido dia a dia, sem parar, pelos bits, kbytes, chips, softs. Um número sem fim de organizações não governamentais, as ONGs, vão se multiplicando no atendimento social, na produção cultural, na defesa do meio ambiente, no microcrédito, sem precisar do auxílio dos governos. Ao contrário, com frequência, são os governos que precisam delas. O Brasil de hoje soube compreender o fenômeno da descentralização do poder político e iniciou um amplo movimento de municipalização das ações de governo. A municipalização já permitiu